Vamos lá para a fase 3, então. Nas atividades de betoneiro, um trabalhador que opera a betoneira para a produção de massa de cimento foi observada a exposição a ruído e calor. Deixa eu pegar a caneta aqui. As fontes de ruído são o próprio equipamento de betoneira e o ruído vindo de outros equipamentos utilizados próximos do local. O calor é proveniente do sol, pois apesar do local ser coberto no período da tarde, existe a incidência de raios solares diretamente no corpo do trabalhador. Na avaliação de ruído, foram observados os seguintes níveis de pressão sonora. Então aqui é um quadrinho, né? Onde ele divide a intenção sonora, separa a intenção sonora e o tempo de exposição. Tá? Não tá feita aqui a tabela, mas só pra gente fazer um esboço aqui, só pra gente entender. Seria isso aqui, ó. Tá dividindo aqui, conforme tá na tabelinha ali do enunciado, tá? Aqui não puxou aqui. Tá? Então, para cada intensidade sonora, ele ficou exposto a esse tempo de exposição aqui. Beleza? Aí diz o seguinte: na avaliação da exposição ao calor foram encontrados os seguintes dados. Então ele dá a temperatura de bulbo úmido, temperatura de globo, temperatura de bulbo seco. Para desempenhar suas atividades na betoneira em um ciclo de 60 minutos de pior exposição, o trabalhador realiza as seguintes atividades: carrega sacos de cimento até a betoneira e faz movimentos com as mãos e braços para girar o tambor da betoneira, com uma duração de 40 minutos. Depois ele espera ao lado da betoneira para fazer massa, realizando o trabalho moderado com as mãos, cerca de 20 minutos. O trabalhador que realiza a atividade é considerado não aclimatizado. Ok, então a gente tem essas informações aqui. E ele pede o seguinte na 3.A. Qual é o valor da dose de ruído, da dose de exposição ao ruído com base nos limites de tolerância da NR15? Então, pessoal, é o seguinte. A gente vai poder calcular essa dose com as informações do quadro 1, tá? Com as informações que foram fornecidas aqui no quadro 1 por enquanto, né? A gente vai trabalhar somente com o ruído. Verificar se esse tempo que ele está exposto ali está dentro do limite de tolerância. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a seguinte fórmula. Vou pegar aqui, que é a relação entre o tempo total de exposição a um certo nível, igual ele passou aqui, sobre o tempo permitido de exposição da norma, né? Então, se a gente pegar esse quadrinho aqui, ó, a gente tem aqui os tempos, esse quadrinho da NR15, nós temos todos os tempos permissíveis, né, para cada nível de ruído. Então, 85 dB é permitido ficar até 8 horas, 86, 7 horas, 86, 7 horas, 87, 6 horas e assim por diante, tá? Então, menos que 85, 84, inferior a este valor, não tem nenhuma restrição, ok? É importante saber disso também ali, porque a gente tem um valor inferior a esse 85. Beleza, então como que a gente vai calcular? Então, se eu pegar a fórmula diz o seguinte, que a dose de ruído, vou trazer mais para cá, a dose de ruído é igual a C1 sobre T1 mais C2 sobre T2 mais Cn sobre Tn. Tá, isso aqui é só uma representação e que diz o seguinte, né? A gente vai somando ali a quantidade de tempos de exposição, né? De acordo com a quantidade. Então, eu coloquei um N aqui para representar. Se eu tiver 5, a gente vai até 5. Se tiver 6, vai até 6. Tá? No caso aqui, a gente só tem 2. Então, a dose de ruído para esse caso aqui... Deixa eu só escrever o que seria cada uma dessas variáveis aqui. Tá? Nosso C
ele é, conforme tinha dito, tempo total de exposição a um certo nível de ruído. Tempo total de exposição do nosso T é o tempo total de exposição permitido para esse nível de ruído. Beleza? Então a gente vai anotar os dados ali do enunciado. No caso, o nosso C1, eu vou considerar como o primeiro item ali da tabela, que seria as 2 horas, tá? O tempo de exposição aqui de 2 horas. Aí a gente vem aqui na tabela e consulta onde que está o 88 dB, ó. Tá aqui. É permitido até 5 horas ficar a esse nível de ruído, tá? Então, quem que seria o nosso C1 nesse caso? O nosso C1 seria as 2 horas e o nosso C2 seria, o nosso T1 seria 5 horas, ok? Então, só anotar aqui, ó. O C1 seria 2 e o T1 é de 5 horas. Beleza? Quem seria o nosso C2? C2 seria 5 horas, que é o tempo de exposição ali que ele está no processo de fabricação. 5 horas, beleza? E se a gente consultar aqui 86 dB na tabelinha, a gente vai encontrar aqui, ó, que ele pode ficar até 7 horas. Então, o nosso C2 seria C2 seria igual a 5 horas e o T2 seria igual a 7 horas. Beleza? E a gente não vai contabilizar o 64, né, ó, que é de 1 hora. Se a gente observar aqui na norma, ele não coloca nenhuma restrição, tá? Então, abaixo de 85 dB, nível de ruído, a gente não precisa considerar ali na fórmula, tá bom? Inclusive, ele ele fica até uma quantidade bem menor com relação aos anteriores, né? Então, assim, não tem problema, não vai impactar, tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui da dose de ruído, só substituir na fórmula. Vou escrever aqui. Vai ficar assim, dose de ruído é igual a 2 sobre 5 mais 5 sobre 7. Beleza? Se a gente fizer essa continha aqui, a dose de ruído vai ter que dar... Só pegar a calculadora. 2 dividido por 5 mais 5 dividido por 7 tem que dar 1,11 aproximadamente. 1,11. E como o nosso valor foi superior a 1 unidade, nós podemos afirmar que sim, é um ambiente insalubre, tá? É um ambiente insalubre, ok? Se fosse inferior a 1, seria um ambiente salubre, beleza? Então, assim, não é um valor impactante, né? O enunciado não informa se ele já está usando o EPI ou não, ou algo nesse sentido, se esses dados aqui foram coletados com ele já utilizando o EPI, mas enfim, EPIs básicos já resolveriam esse tipo de problema aqui, mas depois a gente vai discutir melhor sobre as soluções e sobre os impactos que essa dose de ruído pode trazer ao trabalhador. Mas se a gente analisar, né, ó, ele ficou 2 horas em 88 e ficou 5 horas em 86. A gente somar vai dar 7 horas, né? Ele ficou 7 horas ao todo. Se a gente fizer uma média aqui, 88 mais 86 vai dar 87, ou seja, uma média aí de 87 dB, que ele ficou exposto em 7 horas.
a gente olhar aqui, ó, 87 tá aqui, que ele pode ficar até 6 horas. Só pra gente ter um parâmetro, tá? Então assim, ele tá acima do permitido, tá? E pode trazer algumas consequências. Não as mais graves, né? Mas tem que ser tomado algumas medidas, ok? Então a gente vai fazer a análise lá do IBU-TG agora.